doutor Ivan. Ah, não, eu achei que fosse a Maria Gubá. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Acho que hoje talvez vá rápido. Vamos ver, né? Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros que a compõem, prezadíssimos colegas, em especial Sua Excelência Ministra Cristina Peduzzi, eminente conselheira do Conselho Nacional de Justiça, que hoje nos honra com sua presença. Estendo os cumprimentos à Sua Excelência, a sua Procuradora-Geral do Trabalho, doutora Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, também aos senhores advogados presentes, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Então, ao pregão, observando-se as preferências, por favor. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 396, dígito 31 de 2011, em que são partes Everaldo Costa Sena e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, esse processo é oriundo da 5ª Região e é um recurso ordinário em ação rescisória. A ação rescisória vem calcada em violação de preceitos de lei em alegada falsa prova pericial. No caso dos autos, no processo matriz, o reclamante, embora foi acometido de infarto do miocárdio, embora reconhecesse não tratar-se de doença profissional, pretendia ver reconhecida com causa. E alega que o infortúnio que sofreu efetivamente decorreu de estresse, de pressão no trabalho. Foram realizadas 2 perícias, uma no processo matriz e uma nos autos da ação rescisória. As 2 concordaram que não havia evidências de que o regime de trabalho a que submetido o então reclamante houvesse contribuído, quer primariamente, quer secundariamente, para a enfermidade de que se viu acometido. Por isso, senhor presidente, em rápidas linhas, eu não vejo possibilidade de violação dos preceitos legais e também não se caracteriza, obviamente, falsa prova, até pela reiteração de resultados em 2 momentos processuais diversos e até distantes no tempo. Então, por isso, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Doutor Carlos Vinícius, eu vou indagar se há algum destaque. Algum destaque na proposta, Sua Excelência, senhor? Assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do ilustre advogado, doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1099, dígito 64 de 2011, em que são partes Neuza Costa Patrício e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se também de recurso ordinário em ação rescisória. O processo é oriundo da 12ª Região. A ação rescisória foi julgada improcedente. Há uma preliminar de impossibilidade de dispensa de recolhimento do depósito prévio, que eu rejeito, aqui com apoio no artigo 3º, 7 da Lei 1060 de 50, artigo 790, parágrafo 3º da CLT, artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 1060 de 50 e artigo 836 da CLT, porque a concessão de benefícios de justiça gratuita não se confunde, não tem os mesmos pressupostos que a concessão de honorários assistenciais. Rejeito. Há uma preliminar de ausência de autenticação de peças ofertadas com a inicial. As peças estão autenticadas, são declaradas autênticas pelo advogado uma a uma. Eu também rejeito.
preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido. Aqui eu também rejeito, na medida em que a ausência de pretensão de desconstituição de embargos de declaração não comprometeria a pretensão, na medida em que, afastado o acórdão principal, a solução dada aos embargos, que são complementares, teria o mesmo desfecho. A ação rescisória vem calcada em violação de preceito de lei e erro de fato. Aqui alega a parte que não esteve submetida ao artigo 224, parágrafo 2º da CLT, e que as provas produzidas não levariam a essa conclusão, e sob este fundamento assim resumido, é que a parte maneja as violações e o erro de fato. Afasta o erro de fato já a priori, porque, na verdade, a prova foi aquilatada e foi o que levou à conclusão da Corte Regional, no sentido da submissão da autora ao regramento do artigo 224, parágrafo 2º da CLT. E assim ocorreu, senhor presidente, porque no processo matriz concluiu-se que a reclamante, enquanto chefe de turno, ocupava cargo de confiança, com plus salarial superior a 1/3 de seu salário base, e ainda afirmou àquela corte que, na peça de ingresso, a autora afirmava que suas atribuições envolviam análise de operações de crédito e que, junto com o encargo de chefia, diz a corte, inevitavelmente torna imperiosa a fidúcia do empregador com o empregado designado para esse mistério. Senhor presidente, a ação rescisória assume cores de recurso ordinário. A prova foi apreciada, ou bem ou mal, no processo matriz. Incide aqui, neste momento, o óbice da súmula 410, para que se chegue à conclusão contrária àquela estampada na decisão atacada. A Corte jamais afirmou, segundo pretende a parte, que não houvesse exigência de fidúcia especial, apenas disse que os amplos poderes não eram necessários para a caracterização do cargo de confiança. Senhor presidente, resumidamente, eu rejeito as preliminares e nego o provimento ao recurso ordinário. Pois, doutor Jair, eu vou indagar se há algum destaque dos colegas, algum destaque no voto, Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator. O presidente é juntado do instrumento de mandato. Já vou, ministro Alberto Bresciani. Consignada a presença do doutor Jairo Vairus, que nesse ato requer a deferida juntada de procuração. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 433, dígito 30 de 2011, em que são partes Célio José Neres e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, o ministro Alberto Bresciani. Presidente, o processo é oriundo da 24ª Região, que pronunciou decadência e extinguiu o processo com resolução do mérito. Contra razões, o réu insiste em que devem ser afastados os benefícios da justiça gratuita pela situação dos autos e pelas normas que citei no caso precedente, eu rejeito. Conheço do recurso ordinário. Mérito, decadência. O processo envolve uma série de demarches com oposição de embargos de declaração sucessivos, recursos de uma ou outra parte, situações que expõem a Vossas Excelências no voto que está disponibilizado. Para, enfim, concluir que, na verdade, decadência não houve, de acordo com a compreensão da súmula 100. Por isso, eu dou provimento ao recurso ordinário nesse aspecto para afastar a decadência pronunciada. Mas prossigo no exame da matéria recursal, aqui com apoio na súmula 107 desta Corte. Preliminar de autenticação também de peças ofertadas com a inicial, eu rejeito. Preliminar de ausência de indicação da decisão rescindenda, o autor apontou de forma clara a decisão que pretendia ver rescindida, que seria a sentença seguida de embargos de declaração, nessa sucessão de situações a que me referi. Ausência de procuração específica
para ajuizamento da ação rescisória, eu também rejeito. Preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido. Aqui eu acolho, senhor presidente, com relação a uma das pretensões formuladas de desfazimento da decisão em embargos de declaração, porque, de fato, ali de mérito não se cuidava e não se tratava da súmula 412 desta Corte, porque a controvérsia não gira em torno de uma questão processual afastada pelo colegiado, mas, na verdade, acolhida. Então, com relação a este aspecto, eu acolho a resignação da parte contrária, extinguindo o processo sem resolução do mérito. No mais, violação de preceitos de lei da Carta Magna, o autor pretende se configure ofensa literal ao disposto no artigos 5º, 54 e 55 da Carta Magna, aos princípios da inversão do ônus da prova e da primazia da realidade, da inconstitucionalidade na aplicação equivocada da exceção prevista no artigo 62.1 da CLT, nos termos do artigo 485, inciso 5 do CPC. Na verdade, a Corte de Origem compreendeu que o autor, enquanto fiscal com trabalho externo, fiscalizava as atividades nas propriedades rurais que haviam recebido empréstimos do banco reclamado no processo matriz, não sofria controle de horário, até por absoluta impossibilidade. A verificação de quadro contrário, para além de aspectos outros que trago no voto que submeto a Vossas Excelências, desafia a diretriz da súmula 410 dessa Corte. Por isso, no mérito, no que sobeja ao que extinto sem resolução, eu proponho que se julgue improcedente a ação rescisória. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do Dr. Jairo Vairos, com deferida juntada de procuração. Muito obrigado. Obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 4.616, dígito 81 de 2012, em que são partes Previlar Participações Limitada e Paulo Martins da Costa Filho. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, recurso dos senhores ministros, recurso ordinário em mandado de segurança. Senhor presidente, foi impetrado um mandado de segurança que foi liminarmente indeferida a petição inicial. A parte interpôs agravo regimental, ao qual o tribunal negou provimento. Eu estou propondo, no meu voto, o não conhecimento do recurso ordinário. E eu faço, senhor presidente, senhores ministros, pelo fato de que o mandado de segurança foi impetrado, o agravo regimental foi impetrado sem nenhuma peça, desacompanhado das peças. Embora não seja, talvez, melhor compreensão que eu tenho sobre a matéria, mas a regra, o bem ou mal do Tribunal Regional... É nesse sentido, né? E quando ele se refere a outras peças, ou seja, por uma questão de lógica, deveriam haver peças precedentes. Alguma dificuldade no exame dessa questão, vai ser interessante, mas há precedentes nesse sentido, de forma que o voto vai no sentido do não conhecimento, presidente. Doutor Otávio Cardoso, pretende fazer uso da palavra? Em favor, excelência. Com procuração nos autos? Com certeza. Pois não. Tempo regimental, 10 minutos, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, doutor membro do Partido Trabalhista, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, relator do processo, em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa sessão. Essa questão já foi uma questão trazida em alguns recursos, quanto à formação do agravo regimental no TRT da 7ª Região. O dispositivo
é o artigo 187 do Regimento Interno, em seu parágrafo 3º, ele afirma: recebido o agravo, o relator reformará ou manterá o despacho dentro de 5 dias, cabendo-lhe determinar, se o mantiver, a extração juntada em 2 dias de outras peças dos autos que, a seu juízo, sejam necessárias à formação do agravo, apresentando em mesa para julgamento na primeira sessão seguinte. A meu ver, a interpretação adequada desse dispositivo é: recebido o agravo, ou seja, recebida a peça do agravo, o relator reformará ou manterá o despacho, cabendo determinar, caso mantenha o despacho, a extração juntada em 2 dias de outras peças, além do agravo regimental, que, a seu juízo, sejam necessárias à formação do agravo. Então, o dispositivo fala: recebeu o agravo regimental, com licença, recebeu o agravo regimental, caso o relator decida manter sua decisão, ele juntará outras peças, além do agravo regimental, que entenda necessárias à formação do recurso. Com a máxima vênia que o ministro Caputo Bastos merece, quando o Código de Processo Civil ou qualquer regimento interno prevê que a formação do recurso é incumbência da parte, ele dispõe expressamente quais são as peças tidas como necessárias à formação daquele recurso. E como era o caso do agravo de instrumento, que previa a certidão de intimação, a decisão agravada, dentre outras peças. Nesse caso, no regimento interno, não há qualquer previsão de peças necessárias à formação do recurso, de modo que a parte não pode ficar incumbida de, vamos dizer assim, de determinar quais seriam essas peças necessárias, e, além do mais, na medida em que o regimento fala que o relator deve, caso mantenha sua decisão, juntar as peças que entenda necessárias à formação, a meu ver, está bastante claro que é o relator quem deve formar o recurso de agravo, e não a parte. Porque, caso fosse mera juntada de outras peças que ele entenda necessárias, não haveria menção a outras peças que, a seu juízo, sejam necessárias à formação. Mas, sim, como é o caso do Código de Processo Civil, peças que ele entenda que seriam imprescindíveis ao provimento do recurso, mas não a sua formação, como formalmente fala o regimento interno. São essas razões que eu queria trazer, Excelência. Pois não. Ministro Caputo Bastos, mantém o voto? Aqui são 2 stops distintos. Primeiro, o regimento interno prevê que a parte deve formar o instrumento com peças essenciais. O outro dispositivo diz: se o relator achar por bem, mandará ele próprio peças necessárias, umas essenciais, outras necessárias. Então, são dispositivos que, a meu ver, como diz muito bem Sua Excelência o ministro Caputo Bastos, se complementam. Eu indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Então, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, o ministro Caputo Bastos, consignado, já fez sustentação oral. Muito obrigado, doutor. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 328, dígito 16 de 2011, em que são partes Claudovaldo Farias Barreto e outros, e Márcia Nunes da Silva Bessa, juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Manaus. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo TRT da 11ª Região, em que, rejeitada a exceção de suspeição, sem remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho. Este é o relatório, senhor presidente, sucintamente. Digo eu, senhor presidente, que nos termos do parágrafo 1º do artigo 893 da CLT,
aspas, os incidentes do processo serão resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva, fecho aspas. A decisão regional, senhor presidente, em que é rejeitada a exceção de suspeição, possui natureza interlocutória, razão pela qual é irrecorrível de imediato. Aqui a incidência da súmula 214 do TST. Eu cito, senhor presidente, no corpo do voto, precedentes desta subseção, da relatoria dos ministros Pedro Paulo Manos, Vieira de Melo Filho, e de Vossa Excelência, presidente desta subseção, Barros Levenhagen. Daí porque, senhor presidente, eu não estou conhecendo do recurso. Doutor Hélio Stefani, pretende fazer uso da palavra? Não, excelência, eu gostaria só que constasse meu nome. Pois não. Tem procuração nos autos? Com procuração nos autos? Sim, excelência. Inclusive, pediram para reconhecer, estou juntando hoje a nova procuração. Pois não. Então, consignada a presença do doutor Hélio Stefani Gerardi, indago dos colegas se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos do douto voto do eminente relator, o ministro Manuel Pereira, que está acorde com a jurisprudência consolidada no tribunal. Obrigado, senhor. De quem? Sim. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Schorma, processo RO 38.400, dígito 05 de 2009, em que são partes C1, Associação de Ensino Superior, e o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino da Rede Particular do Estado do Maranhão. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Hugo Schorma. É um recurso ordinário posto pela parte autora e o acórdão é do Tribunal Regional da 16ª Região, que julgou improcedente a presente ação. Eu aponto de ofício a insuficiência do depósito prévio. A decisão que foi apontada como rescindenda é a sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Luís do Maranhão, que arbitrou a condenação em R$60 mil. E, matematicamente, o valor da causa deve ser atualizado pelo índice do INPC e IBGE até novembro de 2009, quando o ajuizamento da presente ação rescisória. E esse valor, fazendo a atualização por esse índice, chega a R$ 68.277,22. E 20%, que corresponde ao depósito, equivale ao valor de R$ 13.655,44. Então, o depósito efetuado apenas no valor de R$ 12.400 mostra-se insuficiente. E, por isso, que de ofício estou reconhecendo a insuficiência do depósito para extinguir o processo sem redução do mérito na forma do 267, inciso 4º do CPC. E hipótese idêntica dos autos, eu trago precedentes dessa SDI, julgados recentemente, agora em outubro, relator ministro Caputo Bastos, 3 acordos do ministro Manuel Pereira, também nesse segundo semestre, além ainda de um acórdão do ministro Luiz Bresciani. Então, estou propondo, senhor presidente, conhecer do recurso e no mérito, e de ofício extinguir o processo sem resolução do mérito, e determinando também de ofício a restituição integral do depósito prévio à parte autora. Pois não. Doutora Simone Cardoso, pretende sustentar? Não, excelência, com procuração nos autos o registro da presença. Muito obrigado pela atenção. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide, nos termos do voto do eminente relator, ministro Hugo Schorma, à unanimidade, consignada a presença da doutora Simone Aja Cardoso. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 87, dígito 78 de 2012, ao processo RO 1886, dígito 07 de 2011, impedido o excelentíssimo senhor ministro Hugo Schorma no processo Reexame Necessário RO 537, dígito 77 de 2011. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani.
Senhor presidente, eu estou à disposição de Vossas Excelências. Pois não. Algum destaque no processo do eminente relator? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani, à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos, processo RO 9.400, dígito 25 de 2012, ao processo RO 9.256, dígito 39 de 2010. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos. Senhor presidente, estou à disposição dos eminentes colegas. Pois não. Algum destaque na planilha de Sua Excelência, o eminente relator? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Augusto Caputo Bastos, à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Hugo Schormann, processo RO 169, dígito 23 de 2012, ao processo RO 1300, dígito 08 de 2011. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Hugo Schormann. Eu não tenho destaques e fico à disposição, senhor presidente. Algum destaque na planilha de Sua Excelência, o eminente relator? Sem destaques, proclamo que são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Hugo Schormann, à unanimidade. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 271, dígito 50 de 2012, ao processo RO 5.656, dígito 73 de 2011. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão, para um destaque. Senhor presidente, eu destaco o processo RO 1088, dígito 51. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 10.088, dígito 51 de 2011. Pois não. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, eu destaquei esse processo porque envolve matéria hoje já pacificada e envolve possível violação constitucional que diz respeito à imunidade de jurisdição de organismo internacional, no caso específico é a Unesco. O voto que proferi, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, segue a linha da interpretação, à época, controvertida, e invoca-se a violação a vários dispositivos constitucionais e legais, e entendi que não se caracterizava violação. Tive conhecimento, até por conversa com o ministro Caputo Bastos, que há um precedente na Casa que reconheceu a possibilidade de violação, artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, nessa hipótese. Mas o voto que proferi seguiu a linha de, inclusive trago precedentes que citei no meu voto, do ministro Pedro Paulo Manos, do ministro Caputo Bastos, da ministra Calcin, em sentido diverso essa interpretação, por entender que o tema já foi objeto de profunda discussão nesse tribunal e, por esta razão, mantive o entendimento da súmula 83, item 2, no sentido marco divisório, se a fixação do entendimento no precedente a partir da OJ 416. Mas o destaco para submeter a apreciação de Vossas Excelências. Sei que, inclusive, a matéria, em alguns tópicos, está submetida ao Tribunal Pleno. Se o Tribunal, se a sessão entender que o mais prudente será suspendê-la, assim o farei. Eu acredito que seria melhor mesmo, se Vossa Excelência concordar. Concordo, não tenho objeção. Se a sessão, assim, por maioria, entender, senhor presidente, eu não tenho objeção a esse entendimento, até porque será o melhor caminho para fixar o entendimento único. Inclusive, eu tenho notícia que o Supremo, quando ele decidiu que os organismos internacionais desfrutam de imunidade absoluta de jurisdição, há um movimento de reversão dessa tendência para admitir a imunidade relativa também em relação aos Estados estrangeiros. Se fôssemos julgar agora, nós temos o precedente que não aplica a súmula 83 quando a matéria é constitucional. E aí teríamos que avançar. Então, talvez fosse conveniente retirar de Eu acato a sugestão e suspendo, senhor presidente, de julgamento até a decisão do Tribunal Pleno desta Casa. Né? Okay. Então, retirar Retiro de pauta o processo. A pedido do eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Mais algum destaque, Excelência? Não, senhor presidente, me coloco à disposição de Vossa Excelência. Algum destaque na planilha, ministro Emanuel?
Senhor presidente, eu vou pedir vista regimental do RO 3304, dígito 23, de 2011. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 33.304, dígito 23, de 2011. Neste processo, pediu vista e foi deferida, pediu vista Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Algum outro destaque na planilha de Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão? No mais, são julgados todos os processos constantes da planilha de Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, à unanimidade. Retorno de vista regimental concedida à excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Processo RO 4002, dígito 78, de 2011, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. O excelentíssimo senhor ministro relator e o excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente ministra Vistora, ministra... Senhor presidente, senhores ministros, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região extinguiu o mandado de segurança. Eu encaminhei o voto para Vossas Excelências na oportunidade em que devolvi, mas como não pude comparecer a 3 sessões imediatas, estou apenas lembrando que eu mandei há, portanto, 3 semanas, pelo menos, o voto nos gabinetes. Mas, então, o acórdão, o Tribunal Regional extinguiu o mandado de segurança impetrado pelo Banco Itaú, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 10 da Lei 12.016 e 267.1 do CPC. E, no recurso ordinário, o impetrante sustenta a adequação do mandamos e alega que o agravo de petição na espécie seria incapaz de obstar a ameaça a seu direito e afirma que a decisão que não conhece dos embargos à execução é irrecorrível de imediato, pois possui natureza interlocutória e sustenta ser suficiente à garantia do juízo o oferecimento de cotas de fundo de investimento. Invoca a súmula 214 desta Corte e o artigo 893, parágrafo 1º da CLT. O ministro relator nega provimento ao recurso ordinário. Eu peço vênia para divergir de Sua Excelência. E digo que trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo juiz da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que nos autos da reclamação trabalhista, nos autos de reclamação trabalhista, não conheceu dos embargos à execução do ora recorrente. Como já referi, o Tribunal de Origem extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito. Afirmou ser incabível porque a decisão que não conheceu dos embargos à execução era recorrível mediante agravo de petição. Eu digo que, conquanto efetivamente o ato impugnado desafie recurso próprio, o caso possui peculiaridades que, ao meu juízo, justificam a impetração do RIT e afastam o óbice aplicado. É que o mandado de segurança é instrumento processual constitucional que não comporta interpretação restrita e está positivado justamente para, da forma a mais ampla possível, assegurar a parte que teve o seu direito líquido e certo violado por ato de autoridade à reparação devida. Eu cito doutrina nesse sentido, cito jurisprudência no meu voto dos tribunais, que admite a mitigação do óbice, a impetração do RIT, se o ato impugnado, ainda que recorrível, revelar-se teratológico e ou puder causar dano irreparável ao direito da parte. Junto farta jurisprudência que, por certo, não vou aqui oralmente reproduzir, inclusive desta subseção. E digo que, no caso, o ora impetrante opôs embargos à execução nos autos do processo principal, oferecendo como garantia de juízo cotas do Fundo Unibanco DJ Títulos Públicos FI de referenciado DI, e afirmou à época que a aplicação em instituição bancária encontra-se no mesmo nível de gradação legal que o dinheiro,
de tal sorte que a garantia do juízo executório com cotas atende ao disposto no artigo 655, inciso 1 do Código de Processo Civil. A autoridade apontada como coautora, antes mesmo de intimar o exequente para manifestar sua eventual discordância, não conheceu dos embargos à execução, por não ter havido depósito em dinheiro, carta de fiança bancária ou penhora de bens. A presente controvérsia, portanto, possui a peculiaridade de ocorrer no curso de execução provisória, uma vez que interposto no processo principal agravo de instrumento ainda pendente, aliás, que já foi julgado, mas por esta corte nesse ínterim, mas foram interpostos embargos de declaração. Então, a execução é provisória, continua provisória. Assim, conquanto a jurisprudência dos tribunais superiores oriente no sentido da impossibilidade de equiparação de cotas de fundos de investimento à aplicação em instituição financeira, afastando-as do primeiro nível na gradação do artigo 655 do CPC, a discussão não tem lugar na espécie. Isso porque, na execução provisória, assegura-se ao executado a possibilidade de oferecer bens e direitos à penhora fora da ordem estabelecida no dispositivo, pois o valor líquido final do crédito exequente é incerto ainda. E, desse modo, a teor do artigo 620 do Código de Processo Civil, o devedor pode optar por promover a execução do modo que lhe for menos gravoso. E, no caso, o título oferecido, as cotas do fundo, constituem, sem dúvida, né, um meio idôneo. E a súmula 417 desta Corte evidencia essa distinção efetuada pela legislação processual entre execução provisória e definitiva, ao esclarecer, numa leitura sistemática dos itens 1 e 3, que a gradação de bens e direitos prevista no artigo 655 do CPC somente impõe observância à execução definitiva, aplicando-se o artigo 620 à modalidade provisória. É o que está expresso na súmula 417, que eu transcrevo nas folhas 6 do meu voto. E eu prossigo. Em caso, conquanto o ora impetrante já tenha evidenciado o modo que considera menos gravoso a promoção da execução, o oferecimento, assim, de cotas de fundos de investimento de sua titularidade, a interposição de agravo de petição demandaria nova garantia do juízo, sob pena de iminente bloqueio do numerário online. E o Ministério Público apresentou, no parecer favorável à concessão da segurança, esse entendimento, aduzindo que, estando o acórdão recorrido em desacordo com o entendimento jurisprudencial, entendo que o mesmo está a merecer reforma, já que as instituições financeiras devedoras, como é o caso dos autos, há de se aplicar a súmula 417, inciso 3, pois, diz o Ministério Público, o bloqueio de quantias vultosas, ainda que temporário, pode inviabilizar a administração e a gestão interna da entidade, com prejuízos. Bom, assim, em última análise, exigir a interposição do recurso cabível na legislação processual obrigaria o devedor a promover a execução provisória de modo diverso daquela que considera menos gravoso, em literal afronta ao artigo 620 do CPC. E esta subseção, diante de circunstâncias idênticas dos autos, envolvendo o mesmo banco, tem sistematicamente entendido que enseja a impetração do REIT e ofende direito líquido e certo a rejeição das cotas de idêntico fundo de investimento oferecidas como garantia da execução, ainda que cabível recurso contra a decisão impugnada. Eu cito aqui, nas folhas 7 e 8 do meu voto, um elenco de precedentes desta SDI. E trago ainda à colação os fundamentos expostos no julgamento do RO 4684, de 2012, da lavra do excelentíssimo ministro Alberto Bresciani, publicado em 31 de maio de 2013, que, examinando controvérsia semelhante à presente, concede a segurança pleiteada. Eu transcrevo o inteiro teor do voto, as folhas 8, 9 e 10 do meu voto divergente, apenas aqui ressalto que, diz Sua Excelência, que, embora na hipótese fosse cabível o manejo de agravo de petição, tal remédio processual não teria a força de desconstituir de imediato a constituição indevida, podendo ensejar prejuízo de difícil reparação. E conclui, por ser plenamente cabível, o mandamos, e invocando outros precedentes da Corte. E nesse caso, Sua Excelência
identifica que a similitude, quando expressa, verifica-se na análise da petição de folhas tais que o executado indicou a penhora, cota de sua propriedade junto ao Fundo de Investimento Unibanco, DJ, Títulos Públicos FI e referenciado DI, em valor suficiente para garantir a execução. Incontroverso o caráter provisório da execução. Idêntico processo, a mesma parte. Na medida em que pendente de julgamento nesta Corte, desde 7 de 11 de 2001, recurso de revista interposto pelo ora recorrente, cujo resultado poderá alterar o teor da condenação, conforme revela a consulta ao andamento processual disponibilizado na página da internet do TST. Igual o caso a este. Com essas considerações, eu entendo que o não conhecimento dos embargos à execução, julgando inadmissíveis as cotas de fundos de investimento oferecidas em juízo, seja a impetração imediata do mandamos, diante do risco de grave dano ao direito do impetrante, bem como autoriza, desde logo, a concessão da segurança pretendida, por quanto demonstrado o direito líquido e certo. Assim, com fundamento nos precedentes, em especial neste último, da lavra do ministro Bresciani, que acabei de referir, e pedindo vênias novamente ao ministro relator, eu dou provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora aceite a garantia oferecida pelo executado, afaste a determinação de depósito em dinheiro, carta de fiança bancária ou penhora de novos bens e, por conseguinte, aprecie os embargos à execução como entender de direito. Pois não. Então, a Sua Excelência Ministra Cristina abre a divergência. Eu indago... Senhor presidente. Apenas um esclarecimento, e longe de rebater os judiciosos fundamentos apresentados pela divergência, eu apenas destaco um ponto, porque aqui eu estou decidindo diferentemente da jurisprudência trazida pela nobre revisora. Única e exclusivamente com um pequeno detalhe, é que aqui, diferentemente dos outros processos, onde eu também julgo conforme o item 3 da súmula 417, a determinação do juiz de penhora em dinheiro e não aceita a nomeação feita em execução provisória. Aqui é diferente. O banco utilizou-se de embargos à execução e eles não foram conhecidos. Recurso cabível, indiscutivelmente, agravo de petição. Para evitar a penhora em dinheiro, o que o banco dispõe? A ação cautelar para dar efeito suspensivo ao agravo de petição. Então, é só para justificar o meu entendimento que eu não sigo os demais, tal como nos precedentes que foram citados. Perfeito. Vota depois. Como vota o ministro Emanuel Pereira? Senhor presidente, o direito, senhor presidente, ele não é feito de unanimidades. Essa busca de certeza do direito é impossível. O direito é feito de contradições, divergências, de hetonímias. O julgar não está apropriado para as certezas. Há sempre aspectos de contradição, de perspectivas diversas. Julgar, digo eu, senhor presidente, é uma questão de enfoque. Quando variam, mudam o entendimento e os votos, por consequência, os resultados. Mas todos nós, temos como justificar para a história as posições que assumimos em cada caso. Colegiado, como diz o ministro Marco Aurélio, é o somatório de forças distintas. Eu tive a oportunidade de receber o voto da eminente ministra Cristina, que, em virtude, como ela bem frisou, do passar do tempo, 3 sessões sem ter condições de comparecer em virtude de suas responsabilidades no CNJ, mas agora ela releu para todos nós o voto. Eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar a divergência. Como vota Sua Excelência o ministro Alberto Bresciani? Senhor presidente, confesso que no primeiro momento, inclusive quando recebi a planilha, e cheguei a comentar isso com o ministro Hugo Scheuermann na semana passada, estava inclinado a acompanhar Sua Excelência pela diferença que existe de fato no caso, por essa peculiaridade, que não se trata da penhora, de combater a recusa à penhora, mas de não conhecimento de embargos à execução, por se entender irregular a oferta de títulos. No entanto, esta subseção tem compreendido possível essa penhora de títulos.
caberiam, em tese, os embargos à execução? Eu creio que sim. Mas me preocupa que esses embargos, que esse agravo de petição pudesse ser conhecido na medida em que garantia do juízo não houve. Me preocupa também se haveria uma potencialidade de sucesso para eventual ação cautelar na medida em que se já teria afirmado a impossibilidade da penhora dos títulos, quer dizer, onde seria plausível entender-se que o fumus boniuris seria divisado pela origem. Essas questões me preocupam. De fato, eu vejo a parte numa encruzilhada nesse processo. Por isso, embora compreendendo as razões do ministro Hugo Scheuermann, que seriam normalmente as minhas, neste caso, por essas particularidades, vou pedir todas as vezes à Sua Excelência, e, inclusive reformulando o que já havia dito, e peço desculpas à Sua Excelência, mas vou acompanhar a divergência da ministra Cristina Peduzzi. Pois não. Com voto, Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos. Presidente, eu também, pedindo vênia eminente ministro Hugo e o ministro Cláudio, eu também vou acompanhar a divergência aberta pela ministra Cristina. Eu fiz algumas anotações, presidente, e confesso que, para formar a minha convicção final, eu necessitaria de alguns esclarecimentos que me foram trazidos espontaneamente pelos ministros que me antecederam. A ministra Cristina, evidentemente, li o seu voto, mas me faltava para a minha compreensão qual era a situação efetivamente ocorrida, se tinha havido simplesmente a recusa das cotas oferecidas, mas não se deu sequer oportunidade à parte para que fizesse a substituição deste bem e com oferecimento de outro. Isso já me causou uma certa dificuldade e, evidentemente, nós temos que concordar com o ministro Hugo, quando ele diz, não, cabe os embargos de execução, não conhecidos, agravo de petição, como ação cautelar, mas eu convirjo na mesma preocupação do ministro Alberto. Se o agravo de petição e mesmo essa ação cautelar teriam esse condão imediato, porque, neste caso, o agravo de petição também não teria o juízo garantido e a cautelar veria se fumus boniuris, a plausibilidade do cabimento desse agravo de petição por não resolvida a questão da garantia do juízo. Eu acho que o mandado de segurança, embora tenha, assim, contornos de recurso, mas eu acho que nós ficamos aqui sem saída, e a parte muito mais. De forma que eu, pedindo vênia, então, ao ministro Hugo, absolutamente compreensível o seu voto, e que o acompanhou o ministro Cláudio, mas eu vou acompanhar a divergência. Data vênia. Pois não. O que chama a atenção é que o juízo da execução não ouviu a parte contrária por quem entrou-se com embargos à execução oferecendo essas cotas. E o juiz já, de plano, entendeu de não aceitá-los e julgou não garantida a execução e não conheceu dos embargos à execução. Aqui, embora a princípio se pudesse cogitar do agravo de petição, a sequência do agravo de petição levaria a uma situação um pouco contraditória, porque não haveria a garantia do juízo. E quero crer que aqui a parte acabou se surpreendendo, porque em execução provisória a nossa jurisprudência tem assentado que se deva dar preferência a outros bens que não o dinheiro. E há precedentes precedentes do ministro Alberto Bresciani, de maneira que, compreendendo também as outras razões do eminente ministro Hugo Scheuermann e também as razões do não menos eminente ministro Cláudio Brandão, eu peço vênia também para acompanhar a divergência e proclamo que, por maioria, conheceu-se do recurso ordinário e, no mérito, foi dado provimento, nos termos do voto de Sua Excelência Ministra Maria Cristina Peduzzi,
vencidos Sua Excelência, o eminente relator Hugo Scheuermann e o ministro Cláudio Brandão, redatora designada do acordo, Sua Excelência, a ministra Cristina Peduzzi. Ministro Hugo Scheuermann, pretende fazer juntada de voto? Sim, senhor presidente. Pois não. Juntada de voto vencida ao pé do acordo, por Sua Excelência, o ministro relator Hugo Scheuermann. O ministro Cláudio Brandão também gostaria? Presidente, eu não fiz voto escrito, não. Ah, só não o único fez. que na sessão. Pois. Não precisa. Então, redatora designada, Sua Excelência, a ministra Maria Cristina Peduzzi. Retorno de vista regimental sucessiva concedidas aos excelentíssimos senhores ministros Cláudio Brandão e Alberto Bresciani. Processo RO 15.166, dígito 90 de 2010, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento para denegar a segurança. O excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário do litisconsorte, mantendo o acórdão recorrido na íntegra. Não houve sustentação oral, impedida a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. O vistor, quem é? Ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, eu encaminhei ainda ontem os gabinetes de Vossa Excelência do voto, no qual convirjo com a divergência apresentada pelo ministro Hugo Scheuermann, entendendo que houve efetivamente a ocorrência do fato novo, que foi a decisão proferida no processo perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e apenas faço uma retificação na conclusão, senhor presidente, porque há um equívoco, na verdade, a conclusão seria não conhecer, negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do eminente relator, e equivocadamente constou no meu voto dar provimento ao recurso. Portanto, em síntese, apenas com essa retificação, que ora faço quanto à conclusão, é como voto, senhor presidente. Pois não. Então, acompanhe a divergência, o ministro Hugo Scheuermann, né? Sim, senhor. Agora, na sequência, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, eu encaminhei meu voto de vista a Vossas Excelências e aqui pedindo máxima vênia ao ministro Hugo, pelas razões que estão expostas no voto e porque, de fato, houve grande controvérsia com relação à existência ou não da doença profissional, que foi decidida na Justiça Comum no âmbito de agravo de instrumento, recusada pelo primeiro grau na Justiça do Trabalho, concedida pelo segundo. É que não vejo tão clara assim tão evidente a necessária verossimilhança a autorizar a antecipação da tutela. Por isso, pelos fundamentos que estão no voto que encaminhei a Vossa Excelência, eu peço a máxima vênia ao ministro, sempre cuidadoso ministro Hugo Scheuermann, e acompanho, não menos atento, o ministro Emanuel Pereira. Perfeito. Como vota Sua Excelência o ministro Caputo Bastos? Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma consideração, presidente. Claro. Senhor presidente, eu digo que eu fiquei seduzido, mas não surpreendido, pelo voto do ministro Bresciani. Seja pela sua fundamentação jurídica, seja pela sua exuberante fundamentação filosófica. O voto do ministro Bresciani, com certeza, senhor presidente, ultrapassará os muros do TST em virtude das lições que traz em seu ventre, as lições processuais e lições jurídicas. Mas eu gostaria, senhor presidente, também de fazer um comentário a respeito sobre a divergência apresentada pelo ministro Cláudio Brandão. É que o eminente vistor fundamenta que, aspas, mandado de segurança, em que se discute a legalidade da antecipação dos efeitos da tutela pretendida adquire feição recursal. Fecho aspas. Com a devida vênia, senhor presidente, entendo que o mandado de segurança é ação constitucional, cujo propósito é rechaçar violação de direito líquido e certo por ato coator praticado com abuso de poder ou ilegalidade. No meu sentir,
Se esses requisitos não estão presentes, falece a utilização do mandado de segurança e da certeza de que ele, o mandado de segurança, não é remédio para todos os males, somente para a violação de direito líquido e certo. Outro sim, senhor presidente, pedindo a máxima vênia, eu não comungo com o entendimento do ministro Brandão, no sentido de que, se há autorização para esta Corte rever a decisão que concede a tutela antecipada, também haverá para a decisão que a denega. Se o TST se inclinasse nesse sentido, estaria de respeitar sua própria súmula 418 e, com a devida vênia, enquanto a súmula persistir, eu vou aplicá-la, pois esse é o entendimento do tribunal a que pertenço. Ou bem aplicamos a súmula, senhor presidente, ou a cancelamos, mas mantê-la e não aplicá-la é vulnerar o princípio da segurança jurídica e firmar a cultura de que nossos verbetes não valem absolutamente nada. E para encerrar, senhor presidente, conforme já declinei outrora, a valoração da prova realizada por cada magistrado é completamente diferente, ainda que seja prova documental, de modo que não se poderia falar em violação de direito líquido e certo se o exame de cada julgador acerca da capturação do fato oscila segundo o seu livre convencimento motivado. O direito seria líquido e certo se somente se não houvesse controvérsia sobre o fato, se o julgador não precisasse valorar a prova para apurar o fato e depois aplicar o direito. No caso em exame, o fato da ler dort é altamente controvertido, demandando do julgador do mandado de segurança o exame valorativo da prova documental para delinear os fatos. Logo, não há se falar em direito líquido e certo, pois como não há certeza alguma sobre os fatos, com maior razão também não há certeza sobre o direito. Por esses fundamentos, senhor presidente, pedindo a máxima vênia ao ministro Brandão e ao eminente relator, eu estou mantendo o meu voto, porquanto amparado na súmula 418 do TST, não se tratando de caso em que se admite sua exceção. É como eu voto. Por esses esclarecimentos. Pois não. Como vota, Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos? Senhor presidente, esse é um caso curioso que eu emprestaria a ele uma decisão talvez mais simples. Porque aqui o juiz do trabalho indeferiu a tutela antecipada, o requerimento de tutela antecipada. A parte inconformada ajuizou ação na Justiça Federal. O juiz federal também deferiu. Houve agravo de instrumento para o Tribunal Regional Federal. E o Regional Federal, reformando essa sentença, ainda em ambiente precário, deferiu os efeitos. E daí a conclusão da reintegração, do pedido de reintegração. E me parece, presidente, senhores ministros e ministra, que nós estamos aqui numa missão difícil de sopesar entendimentos de magistrados. O magistrado da Justiça do Trabalho, que entendeu de indeferir os efeitos da antecipação de tutela, e o magistrado, não magistrado, já aí o tribunal, em sede de agravo de instrumento, que concedeu esses efeitos. De forma, senhor presidente, que, inclusive, não houve perícia ainda, não se realizou perícia. Anoto no voto do eminente relator que foi uma CAT emitida em 98, com dispensa do empregado em 2009, 11 anos depois, o que torna, a meu juízo, quase que impossível a realização de uma perícia conclusiva.
De forma que, louvando todos esses pronunciamentos que foram feitos anteriormente, eu vou aderir, porém, entendendo que a situação passa por uma decisão talvez até mais simples do que se imaginou. Então, pedindo vênia, eminente ministro Hugo e ministro Cláudio, e apresentar o voto divergente ao eminente relator, eu acompanho a tese que já vai se tornando majoritária, presidente. Então, o ministro Caputo Basto acompanha o relator. Eu estou curioso com o fato de esse processo ter ido à Justiça Comum ou Federal e depois ter retornado à Justiça do Trabalho. Possivelmente deve ter havido declinação de competência material. Só pode ser explicado assim. Não é? Presidente, porque foi emitido o CAT pelo sindicato e a Previdência recusou a caracterização do auxílio acidentário. Aí a trabalhadora entrou com uma ação lá para que fosse caracterizado o acidente do trabalho. Aí a antecipação da tutela lá foi também indeferida, ela entrou com agravo de instrumento, e o agravo de instrumento, então, foi provido no âmbito da Justiça Comum para que se reconhecesse a doença a doença profissional. Não é assim, ministro? É que eu estava curioso para ver. É uma ação acidentária contra o INSS e uma outra aqui de dano moral e dano material. Nós sabemos da autonomia das jurisdições, ou seja, apesar de envolver o mesmo tema, há uma distinção. É que ali há uma ação acidentária típica contra o INSS. E aqui não, é uma ação contra o ex-empregador por dano moral e material. O que se decidiu lá em sede de mandado de segurança, evidentemente não vincula, porque o juiz do trabalho ele também tem livre convencimento para examinar a plausibilidade do direito. E vejo que a divergência ela está toda fundada no que decidira a Justiça Comum, ao passo que, segundo consta, o juiz do trabalho, a autoridade dita coatora, por 2 vezes indeferira. Então, seria, diria, quase uma capes diminúcio do juiz do trabalho que nós nos louvássemos naquela decisão para dizer que há plausibilidade do direito. Nós temos que dar ao juiz do trabalho a autonomia de que ele desfruta pelo artigo 131 para fazer a avaliação, se afinal concorre os pressupostos do 273. E aqui Sua Excelência assinalou fatos controvertidos que não permitem uma visão clara e líquida dos fatos em razão dos quais se possa conceder a segurança. E mais, com esse sistema de autonomia de jurisdição, cada juiz ele faz o exame que bem entender segundo os fatos que lhe são colocados. Os fatos que foram colocados lá na ação acidentária podem não ser os mesmos que estejam sendo discutidos na ação trabalhista. E, por isso, penso que não se deva, com todas as vênias, valer-se naquela decisão para dela extrair a plausibilidade contra um convencimento da autoridade dita coatora contrária a essa plausibilidade. Aqui tenho que dar reconhecimento ao juiz natural que entendeu não haver a plausibilidade diante da controvérsia em torno da questão do acidente, do infortúnio do trabalho. Com essas ligeiras considerações, muito aquém dos outros votos emitidos por Suas Excelências, o eminente ministro Hugo Scheuermann e pelo eminente ministro Cláudio Brandão, eu peço vênia a ambos para também acompanhar o relator. E proclamo que, por maioria de votos,
A sessão conheceu do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento para denegar a segurança, não é, ministro? Vencidos Suas Excelências, ministro Hugo Schorma e ministro Cláudio Brandão. Há interesse em juntada de... Eu peço a juntada de voto convergente, presidente. Juntada de voto convergente ao pé do acordo pelo ministro Alberto Bresciani, ministro Hugo Schorma. Sim, senhor presidente. Juntada de voto vencida ao pé do acordo pelo eminente ministro Hugo Schorma. Ministro Cláudio Brandão também. Não precisa, senhor presidente, não há necessidade. Então, assim se decide, por maioria. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço muitíssimo a presença de todos, em especial de Sua Excelência Ministra Cristina Peduzzi e a Sua Excelência, sua Procuradora-Geral, doutora Ivana, e declaro encerrada a sessão.